Olá, seja bem-vindo ao podcast Planos de Saúde Taos. Eu sou Marcelo Santos e vou conduzir a nossa conversa aqui, hoje no modelo Drops, que é aquele tipo de episódio que é mais curto, um assunto mais pontual, que dá para embalar e entregar de forma bem mais rápida. Quem trabalha com plano de saúde tem muitos assuntos que são recorrentes, né? A gente tem falado isso aqui em várias oportunidades, mas coparticipação é um deles. É muito recorrente, né? Os planos hoje, a grande maioria são comercializados com esse fator moderador. E isso está meio que pacificado. Todo mundo que trabalha com plano de saúde, ou aqueles clientes que adquiriram um plano que são coparticipativos, já tem um entendimento de como funciona. Em especial, obviamente, quem trabalha com isso. Então, aí está pacificado já, está tudo certo. O problema é que existem outras nomenclaturas que até o presente momento, para mim, ainda não estão pacificadas. Uma delas é a questão de franquia. Franquia tem gente que utiliza para determinar o teto de coparticipação. Então, se a coparticipação é de X% com teto tal, esse teto chama-se franquia. Tem outras pessoas que consideram, por exemplo, quando é a internação hospitalar. Se tem coparticipação na internação hospitalar, é uma franquia. Então, tem várias formas de tratar o mesmo assunto. E, repito, para mim também não está pacificado. Então, o que eu fiz? Busquei um pouco sobre essa informação para entender o conceito de cada um. Vou trazer aqui com base na pesquisa que eu fiz, mas não posso assegurar que este está correto. Então, essa vai ser a primeira vez aqui que eu já vou pedir ajuda para vocês, que nos comentários aqui possam me auxiliar também, auxiliar as outras pessoas com esse conceito. Eu vou tentar expor o que eu penso sobre isto a partir de uma referência da legislação. E gostaria, então, que você, em entendendo diferente e tendo uma outra referência, compartilhe aqui com a gente. Se eu entender que o conceito que você traz ele é mais atual, ele representa melhor a condição da franquias versus coparticipação, eu gravo já um complemento para esse vídeo e subo junto com esse vídeo aqui, tá bom? Então, essa aqui é a Lei 9656 de 98, a maioria que trabalha com plano já conhece, mas trazendo a carinha aqui até para ter um entendimento, vou deixar o link para quem nos acompanha por áudio também. E já deixei pronto aqui também, direto no artigo 35A, que diz: fica criado o Conselho de Saúde Suplementar, CONSU, órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde com competência para. E aqui ele elenca quais são as competências deste órgão, desse conselho. Que a gente não vai trazer aqui porque não é o objetivo central da conversa. No artigo 35b, diz que o cônsul será integrado pelos seguintes ministérios de Estado. Primeiro, chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de presidente. 2 da Saúde, 3 da Fazenda, 4 da Justiça, 5 do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por isso que diz que é um órgão colegiado, porque ele acaba trazendo pessoas de várias áreas. Essa aqui é a resolução do Conselho de Saúde Suplementar, a chamada CONSU número 8, de 3 de novembro de 1998. E ela dispõe sobre mecanismos de regulação nos planos e seguros privados de assistência à saúde. Não vou ler ela por inteiro, vou só nos itens que são objetivo da nossa conversa aqui, que é falar sobre coparticipação e franquia. Então, quando a gente vem aqui no artigo 2º, aqui ó, no item 7, ele diz o seguinte: estabelecer coparticipação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde, aos serviços. Então, o que a legislação proíbe aqui? A questão do financiamento 100%. Né? Não posso ter 100% sobre consultas e exames, não posso ter 100% sobre cirurgias, não posso ter o que seria o financiamento integral. Ou, ali também ele fala que não pode ter um fator restritor severo ao acesso aos serviços.
Então, você tem um valor a ser cobrado sobre cirurgias, você tem um teto de coparticipação, a ANS entende que isso não pode ser um valor que venha, ao invés de ser um fator moderador de consumo, ele seja um limitador severo ao acesso, que a pessoa deixe de utilizar porque não vai conseguir pagar aquilo. E aí fica difícil definir isso em aspectos monetários, porque vai variar de cliente para cliente, região para região, cidade para cidade, é muito difícil, né? Mas ela deixa aqui justamente para, em caso de necessidade de julgar, isso esteja aqui na lei. E no item 8, estabelecer em caso de internação fator moderador em forma de percentual por evento, com exceção das definições específicas em saúde mental. Então aqui vai incluir um fator moderador, seja coparticipação ou franquia na internação, ele não pode ser em valor percentual, tem que ser em valor absoluto, valor financeiro monetário, tem que estar definido ali qual é o valor para cada um dos eventos. Aqui no artigo 3º, para efeitos desta regulamentação, entende-se como? Ele traz o conceito de franquia e traz o conceito de coparticipação. Vou inverter um pouquinho esses dois e vou começar pela coparticipação. Diz que coparticipação, a parte efetivamente paga pelo consumidor, a operadora do plano ou seguro privado de assistência à saúde e ou operadora de plano odontológico, referente à realização do procedimento. Então, fiz o procedimento, preciso pagar sobre aquele procedimento um percentual, ou um teto, ou um valor fixo, pago à operadora, à seguradora, operadora de saúde odontológica, pelo beneficiário, a quem está prestando o serviço do plano de saúde, que é a operadora em si. Então, esse é o conceito de coparticipação. Já o de franquia diz que o valor estabelecido no contrato de plano ou seguro privado de assistência à saúde e ou odontológico, até o qual a operadora não tem responsabilidade de cobertura, quer nos casos de reembolso ou nos casos de pagamento à rede credenciada ou referenciada. Então, quando eu ouço franquia e olho esse conceito, eu entendo que franquia será qualquer valor, seja ele na parte ambulatorial ou hospitalar, que a pessoa, quando for executar o procedimento junto ao prestador, pague diretamente ao prestador. Então vamos imaginar que eu tenho uma coparticipação de 50% sobre a consulta. E no meu plano, a consulta é R$200. Significa que a minha coparticipação vai ser 100. Se eu pago para a operadora desconta de mim, é coparticipação. Se eu pago lá no prestador, na hora que eu vou fazer a consulta, eu pago R$100 da consulta e os outros R$100 que vão integrar os 200 vão ser pagos depois pelo prestador. Por isso que ele diz, deixa eu ver onde é que está aqui, valor estabelecido até o qual a operadora não tem responsabilidade de cobertura, quer no caso de reembolso ou no caso de pagamento à rede prestadora. Então, fiz uma consulta, a operadora não tem, qual é o termo que ele usou aqui? Não tem responsabilidade de cobertura, de pagamento, né? Até aquele valor. Então, R$100, a pessoa paga para a rede prestadora. Os outros R$100, que aí sim passa a ser responsabilidade da operadora, ela paga ao prestador de saúde. A pessoa fez particular e vai pegar o reembolso. Aquele 100 é o valor que ela não vai ter reembolso, porque já seria da franquia. A diferença, sim, é que ela vai ter reembolsado. No caso de reembolso, é muito parecido que eles deduzem a coparticipação também, né? Mas na outra, de pagar a rede, isso fica bem claro. O meu entendimento sobre franquia versus coparticipação é este. Então, como eu falei, gostaria muito que cada um que está aqui nos ouvindo, se tiver aqui um entendimento diferente, um embasamento diferente na legislação, gostaria muito de trocar figurinha, porque, repito, isso para mim não está pacificado, é só entendimento a partir dessa pesquisa que eu fiz aqui. Então esse era o episódio de hoje, como eu falei, episódio Drops, encaixotadinho, embaladinho e entregue. Claro que esse está sendo entregue para ser aberto por você e recheado, porque a gente precisa entender se esse conceito de fato segue na linha que eu pensei aqui ou não.
De qualquer forma, aguardo os comentários de vocês. Muito obrigado por ter participado mais uma vez e aguardo vocês aqui nos próximos episódios também.